Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos pro terceiro programa da série Vida de Sommelier. E para nos servir nesse papo, estamos com Pedro Barcelos, que atualmente é maître sommelier do restaurante Otec, no Rio de Janeiro. Mas ele já foi coordenador de curso e também professor em vários cursos sobre bebidas, não apenas cerveja. Anotem, anotem! Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais: Passaporte Cervejeiro, Prússia Beer, Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenbergen e The Beer Agency. Agora sim, Pedro, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. Boa noite a todos. Um alô, como disse a Ludmilla. Chegando aí para conversar um pouquinho com vocês e agradecer mais uma vez o convite. Obrigado, gente. E aí, Pedro, seja bem-vindo. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do amigo, o campeão, o embaixador, diplomata, Alfredo. Você chama aí daquele nome que é a maior gafe dos clientes. Simplesmente não faço. Mas hoje pode me chamar assim, tá tudo bem. Tá certo. A gente toma uma cerveja para acompanhar esse papo. E eu quero saber aí, Pedro, o que você tá bebendo? Cara, eu tô bebendo Pink Lemonade da Dádiva. Uma Berliner Weiss com framboesa, amora e limão. Terrível. Acabei de pegar aqui na geladeira. Perigosa. Terrível escolha, pra não dizer o contrário. Terrível. E aí, Lud, você? Cara, eu tô aqui com a M-Beer, presente que eu ganhei da nossa fada madrinha, Bia Morim. É uma Juicy IPA, que tem sempre o dedo da Bia na produção, é da cervejaria Bragantina. Eu vou abrir aqui, vamos ver se esse microfone, que não é o microfone oficial. Eu estou com o microfone reserva, meus amigos, reserva, em campo. Hoje o reserva, vamos ver se ele vai me ajudar em alguma coisa. Vou até virar um pouquinho o microfone. A puta que pariu, Marquinho. Foi? Não, amiga, não. Ah, gente, na moral, cara, eu vou comprar um outro microfone só pra gravar a porra do barulho da lata, inferno. Foi um estalar de dedos, foi um... Que destreza. E você, amigão, campeão, embaixador, diplomata, não chame o garçom a não ser pelo nome dele, tá bebendo o quê? Eu vou beber uma Prússia Beer, a Milkshake IPA. Caralho! Milkshake IPA é fogo, né, cara? É a comida molecular das cervejas, já que a gente tocou nesse assunto. Foi uma ótima comparação. Foi bom. Foi bom. É, assim, não tô falando nada da cervejaria em si. Lá vem ele. Só é um estilo de cerveja que não me agrada muito. É, ele é difícil, não é um estilo... É um estilo... peculiar. Porra, palavra boa. É, peculiar. Palavra boa. É, o cheiro de coco vem, rapaz. Bate forte. Tá certo. Bom, pesquisa pegando fogo. Hoje faz 10 dias que eu encho a paciência de vocês diariamente, não apenas para responder, mas também para compartilhar com seus grupos de amigos e amigas que amam cerveja, não apenas as artesanais. Não fique de fora dessa, acesse o link que tá na nossa bio e responda a pesquisa. Você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui? Se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire o mecenas do Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Pedir não tem preço, então já passou na loja do Surra de Lúpulo? Visto que você escuta, tenho certeza que temos a estampa que é a sua cara. Acesse loja.surradelupulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil. Ah, não pode apoiar com grana agora? Não tem problema. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal.
ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Eu já falei 5, vai lá dar 4 não, nem vai então. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Vamos que vamos, Pedro? Bora, vamos que vamos. Então vamos embora. Vamos começar pelo começo, contando um pouco da sua história e trajetória profissional aí pra galera que tá nos ouvindo. Beleza, vamos lá. Bom, como eu falei, me chamo Pedro Barcelos, tenho 37 anos, sou pai de um rapazinho de 6 chamado Cícero e sou sommelier, cara. Eu trabalho com isso, na verdade, desde que eu me entendo por gente. Bom, vamos lá. Tentando ser breve, assim. Aí eu comecei a trabalhar com atendimento, eu tinha 15 anos, numa casa de festa, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Aham. Só para fazer um dinheirinho, só para ter no fim de semana. Depois eu estudei jornalismo e fotografia. Eu queria ser fotógrafo esportivo. Olha que legal. Aquela coisa vidrado em futebol, adoro esporte, queria ser fotógrafo esportivo. E aí, coisas da vida, eu acabei trancando as faculdades e acabei começando a trabalhar com restaurantes para ganhar grana mesmo. E eu comecei, fui crescendo e é isso, assim. Posso dizer que eu fiz tudo que você pode imaginar no salão de um restaurante. Fui garçom, comi, trabalhei de recepcionista, trabalhei atrás do bar de copeiro e fazendo drink, sabe? Caipirinha, caipivótica, uns drinks que tinha na garça da casa. Então, eu sempre trabalhei com isso. Se você me perguntar assim, o que você já fez na sua vida como trabalho mesmo? Além de estágio da faculdade, eu trabalhei estagiando também numa empresa de propaganda que colocava outdoor no Rio de Janeiro, isso entrega a idade da pessoa, né? Aham. Outdoor é foda. Outdoor o cara é velho. É estranho, mas ainda é ousado. É estranho. E após disso eu sempre trabalhei só com restaurante, cara. Minha vida é servir as pessoas, assim. Fui uma boa parte dela autônomo, e aí nessa parte eu dei aula, ainda dou aula também, mas não deixa de estar servindo o outro, né? Uhum. Não tô servindo cerveja ou vinho, mas tô servindo conhecimento. E aí é isso. Atualmente eu sou a maître e sommelier no OTEC, no Rio de Janeiro. Trabalho mais com vinho do que com cerveja, mas comecei com cerveja. Dou aula na ABS e dou aula no Science of Beer. Atualmente são os lugares que eu trabalho. Perfeito, perfeito. Aí eu acho que era legal a gente, depois desse currículo vasto, caminhar para essa... que você já respondeu um pouco, né, da motivação de trabalhar com serviço. Porque, cara, você queria ser fotógrafo esportivo, a vida foi te apresentando desafios, soluções, e você foi agarrando as oportunidades que você teve, possivelmente, senão você não tinha chegado onde você chegou também. Então, qual foi a sua motivação de repente, então, continuar trabalhando com serviço? Porque é isso, né? Porque você já disse que você começou a sua carreira no serviço antes do curso sommelier. Você começou a trabalhar no serviço com 15 anos, porra. Eu acho que assim, foi o que você falou. Questões da vida, eu parei a faculdade. Eu já gostava de trabalhar com serviço, assim. Eu trabalhei na casa de festa para fazer um dinheiro. Tinha uma amiga minha, a Thaís, lá da Tijuca, que a mãe dela tinha um buffet chamado Botiquinha em Casa. Uhum. Eu nem sei se ainda tem esse buffet. E eu trabalhava fim de semana com ela direto. Eu sempre gostei de trabalhar com serviço. Inicialmente era divertido, era rápido. Uhum. Eu bebia, comia e ainda levava um dinheiro para casa. Então, tipo, inicialmente era perfeito para alguém adolescente. Na época do buffet eu devia ter uns 18, 19 anos. Já tava muito na rua, então era perfeito. Ainda fazia um dinheirinho, bebia uma cerveja. Claro. Não tinha como ser ruim. Mas assim, quando eu tranquei a faculdade, era para ganhar uma grana mesmo. Uhum. E aí, acho que se eu tiver que pontuar alguma coisa numa mudança profissional da minha vida, acho que foi quando eu fui para Aconchego, Carioca, em 2010. Aham. E quando eu entro no Aconchego, eu entro para trabalhar de garçom e a casa tinha 400 rótulos de cerveja. Caralho! Eram 8, 9 geladeiras. Algo que não existe hoje em dia no Rio de Janeiro. Sim. Uhum. Você não tem um restaurante ou um bar de cerveja no Rio de Janeiro que faça isso. Total. Em 2023. E aí tinha um gerente lá que se tornou meu amigo, Otávio, que falou pra mim, pá, se você quiser mandar bem aqui, você tem que conhecer de cerveja. E acho que é ali que, tipo, despertou um plus a mais, assim, sabe? Não é só uma forma de ganhar grana e de um trabalho que eu gosto, sabe? Ali acho que foi um plus, assim, uma coisa diferente. Sim, total.
E aí, essa tua motivação de continuar com o serviço, porque em algum momento você se identificou. Você falou do garoto, do jovem, do moleque que com 19 anos se aproveitava dos buffets para beber e para comer, além de servir. Mas aí, certamente, depois alguma coisa te fisga, né, cara? Ou é o contato com o público, ou é tá, de fato, ali representando uma profissão que você aprendeu, se apaixonou, assim. Qual é essa motivação pra continuar? Porque a gente, às vezes, tem coisa pra começar. Você já disse pra começar. Era beber, era ganhar um dinheirinho. Agora, pra continuar. Porque aí você galga passos dentro da profissão, né? Sim. Você é boa mesmo nisso, cara. Ah, são seus olhos, meu amigo. Tô gostando. Eu acho que a motivação inicial pra começar e continuar é que um dia é sempre diferente do outro. Tá. Quando você trabalha num escritório, você vai sentar no teu computador, os dias vão ser diferentes, mas não são tão diferentes. O meu dia é sempre diferente um do outro. Uhum. Eu nunca sei quem vai sentar na minha frente, eu nunca sei o que eu vou aprender, o que eu vou ensinar, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre gostei. E eu gosto de servir as pessoas. Eu gosto de estar olhando de longe assim pra minha mesa e ver que o cara tá feliz, sabe? Legal. Ele pega a taça assim, ele leva a taça no nariz, aí ele de longe eu tô olhando pra ele, ele não tá me vendo, então ele tá tendo a reação mais pura que ele pode ter. Sincera, né? Honesta. Exatamente, mais sincera que ele pode ter. Eu gosto disso, assim. Eu acho que foram as duas motivações pra continuar. Nenhum dia é igual, é uma coisa boa. Atualmente, é engraçado isso, que atualmente eu dependo de muitas rotinas diárias dentro de casa, mas no trabalho a vida nunca é igual. Por exemplo, atualmente no ATEC eu nunca sei se eu vou ter que falar só inglês o dia todo, ou se... Porque eu atendo gente do mundo inteiro atualmente, é muito louco isso. Uhum. Nunca eu tenho um dia igual, isso é bem gostoso. Maneiro. Olha só. E desse movimento, existem, assim, amigos, ou melhor, né? Amigos ou clientes recorrentes que vão... Você falou, ó, a pessoa que tá lá bebendo tá tendo a expressão mais sincera possível, né? Que você tá de longe sem ser visto. Mas também existe o cliente recorrente, que é aquele que tem ido lá, que gosta do teu serviço e tal. Ah, com certeza. Isso também é um motivador ou é mais um problema do que um motivador? Não, é um motivador, assim. Eu gosto de estar inserido de alguma forma na vida das pessoas. Eu acho isso legal também, sabe? Por isso que eu gosto de atendê-las, sabe? Também é uma forma de você se inserir na vida daquelas pessoas em determinado momento. E, cara, eu já trabalhei em muito lugar diferente. Então, assim, atualmente eu trabalho num lugar muito elegante, luxuoso, renomado, sabe? De custo alto, mas há 2 anos e meio atrás eu trabalhava na padaria, na Barra da Tijuca. Cara, eu tinha vários clientes na padaria que iam diariamente. Isso é outra pegada, né? É uma coisa diferente. Tinha um cliente nosso que ele é maratonista, cara. O cara já correu mais de 20 maratonas no mundo afora. Quando teve o atentado da maratona de Boston, ele tava naquele ano correndo a maratona. Caralho! Sério. E todo dia ele chegava lá, depois de correr, tipo, 20 km, tomava um café, um macchiato, uma água com gás, e falava pra mim, você vai beber? Aí se eu falasse que não, ele comprava uma cerveja, tomava assim, meia lata e ia embora. E se eu falasse, não, claro, pô, vou beber. Aí ele falava, pô, então peraí, vamos beber junto. Aí ele comprava 4, 5, 6 latas e eu ficava bebendo com ele, cara. Isso era recorrente durante a semana. Então foi o que você falou, eu meio que já tava na vida dele, assim, sabe? Depois ele se mudou pra Portugal. Atualmente, onde eu trabalho, é mais difícil disso acontecer. Até porque o cara precisa se recuperar financeiramente depois de uma ida ao OTEC, né? Tem isso também. Mas eu tô juntando um dinheirinho aqui. Tá fazendo a poupança do OTEC. Não, eu vou, pô. Eu acho que quando envolve mais... Sei lá, essa galera que tem muita grana, eu ainda não tô muito acostumado a trabalhar no mercado que eu trabalho atualmente, não. Um mercado com muita grana, assim, as pessoas são menos... sei lá. Acolhedoras. São todas muito educadas, mas elas são menos próximas. Elas jamais dariam uma abertura dessa, sabe? Entendi. Acho que é uma coisa um pouco diferente. E isso é bom também, de já ter trabalhado em muitos ambientes, sabe? Eu gosto muito de falar que uma coisa que eu faço também é um estudo antropológico de comportamento das pessoas. Eu brinco com os amigos. Muito maneiro. Por exemplo, quando eu trabalhava no Brioteco, do Leblon, da Barra e inaugurei o da Tijuca. Cara, são 3 casas totalmente diferentes, com uma distância de, sei lá, 1 hora de Uber. É muito louco isso. São clientes totalmente diferentes. Isso é muito rico, com certeza. Eu acho que é um aprendizado para todo mundo, assim. Eu gosto muito de tentar entender o cliente antes de falar com ele.
eu sou um cara mais observador, eu gosto de observar as pessoas. Eu observo muito vestimenta, a forma como ele entra no restaurante, sacou? Isso tudo já vai comunicando coisas pra você já vai entendendo expectativas desse cliente. Fato, claro. Tem um cantor muito famoso aí que é nosso cliente lá no restaurante, que a primeira vez que eu fui atender ele chegou na mesa, ele já puxou a cadeira pra mulher dele. Eu falei, pô, esse maluco é muito educado. A gente tava lá pra puxar a cadeira dela. Eu tava do lado. A minha função era puxar a cadeira dela e depois puxar a cadeira dele. A minha primeira função. Ele já, não, peraí. Ele fez questão de puxar. Eu já falei, pô, esse cara é educado mesmo. E não deu outra. A noite inteira ele é um gentleman. Legal. Sem querer dizer nome, ele é dos anos 80, do rock dos anos 80. Nada, famosinho novo. Novo entre aspas, assim. Novinho. Famoso novo. Leandro Leão Lobo, Fai fofoqueiro. Pô, total. Ai, caralho. Já vi fotos lá. Não tem problema, não. Depois eu te mando uma foto minha no Otec, aí você vai ver uma foto do Otec de uma famosa. Não, ele tem que ir também, pô. Ele tem que também. Mas é engraçado isso que você está falando do recorrente e tal. Não foi a única, né? Mas a experiência mais recente que eu tive de trabalhar atendendo o público mesmo, atrás de balcão, foi numa videolocadora. E isso é o mais recente, tá, gente? É agora sim entregando idade. Videolocadora, você também entregou a idade. Tinha que rebobinar a fita. Exatamente. E o que eu mais gostava era isso, porque a pessoa era obrigada a voltar a cada 2 dias para entregar a fita e falar para mim que não fui eu que fiz o filme. Muitas vezes nem era eu que tinha indicado se ela tinha gostado ou não. Então era muito sincero e assim, conectava. E tinha esses clientes que chegavam sem querer falar e tinha outros que já chegavam abertos. Era muito maneiro mesmo. E vou te falar, Leandro, que entre o tipo de filme que o cara sempre aluga, você conhece ele, hein? Ih, rapaz, olha só. A não ser quem quebra a banca, tá? Sempre tem gente que quebra a banca. Tinha uma senhora, uma velhinha, que só assistia terror gore. Tinha que ter muito sangue. E a velhinha falava assim, e eu curtia, eu tive minha fase de terror gore, ela falava assim, me indica. Aí eu pegava uns 4, 5 filmes de terror gore e ela levava, assim, mas só gore, tem que ter sangue. Se eu não tivesse sangue, era muito limpinho. Ela não gostou de Silêncio dos Inocentes. Eu lembro que eu entreguei pra ela, cheio de vontade, assim. Ela vai curtir e tal, é fodão. Ela, muito fraquinho, muito fraquinho. Mas vamos lá, vamos voltar para a carreira. Vamos. Falar agora sobre, assim, tua experiência atendendo, começando no serviço, depois tendo feito o curso. Pergunta sensível, na sua opinião aí, os cursos de sommelier de cerveja preparam os alunos para um mercado de trabalho real? Se não, qual é o maior déficit, além da higienização que a Lud sempre fala aqui, da serpentina? Serpentina, barril, cacete. Mas agora tinha que entrar assim o João Kleber, né? Para tudo aí! Essa resposta só no final do programa. Brincadeira. Polêmicas! Não, eu acho que assim, é uma pergunta polêmica. Eu já vou começar até falando uma vez, acho que foi a Lud mesmo, postou lá no Hipacondríaca, assim, o que vocês acham que o mercado cervejeiro tá precisando? E aí, numa das caixinhas de pergunta, a minha resposta inicial seria um desfibrilador. Mas aí eu falei, cara, eu não vou responder isso pra ela não, porque, pô, coitada, pô, a bicha tá trabalhando também, no corre dela, sabe? E às vezes eu posso estar, sei lá, sendo um pouco azedo demais. Mas, cara, eu comecei pela cerveja, né? Eu não comecei pelo vinho, assim. Lá no Aconchego, lá em 2010, quando eu falei pra vocês isso, todo dia quando acabava o expediente, a gente tinha 50% de desconto na casa. Eu comprava uma cerveja e ia bebendo pra casa com a gorjeta pra conhecer cerveja, assim. Porque eu queria ser bom naquele lugar de trabalho. Então, foi assim que eu fui mordido pela mosquinha da cerveja. A primeira IPA que eu bebi na minha vida foi a Brooklyn IPA. A primeira IPA que eu bebi na minha vida. Eu falei, cara, isso é amargo pra caralho, que coisa horrível, mano. Entendeu? Foi a primeira que eu bebi na minha vida. E eu acho que se o mercado de cerveja está sofrendo hoje em dia, se o mercado de cerveja está tão ruim, e aí falando no Rio de Janeiro em si, está bem fraco, eu acho que os centros de ensino cervejeiro têm uma parcela de culpa, sim. Total. Botando bem as cartas na mesa, assim, eu me formei pelo Instituto da Cerveja, eu fiz praticamente todos os cursos do Instituto, sommelier, mestre, especialização em harmonização. Eu adoro todos eles, Estácio, Kátia, todo mundo. Porra. Agora, eu acho que eles não preparam, assim, eles... Dentro de todo o conhecimento que eles te passam, porque eles te passam conhecimento pra caramba, mano. Eu cresci muito fazendo o curso deles. Eu acho que eles não te passam uma realidade do mercado. Eu acho que, olhando hoje em dia o curso
E atualmente eu dou aula no Science of Beer. Uhum. Não dou aula de cerveja, dou aula mais voltada para vinho, mas eu acho que os cursos não preparam, não. Os cursos preparam mais para um hobby do que para um mercado, sabe? E isso é um perigo, né? Total, você é mais preparado para ir num bar. E com 30 torneiras e você e seu companheiro, sua companheira, seu amigo, quem quer que esteja do seu lado, você consiga escolher uma cerveja para você e para ele, do que um profissional que vai fazer serviço, que vai fomentar o mercado. Eu acho que o mercado de cerveja, cara, eu tô falando de uma coisa que eu nem trabalho mais tanto com isso, sabe? Mas sou consumidor. Tenho cerveja artesanal a balde na minha geladeira. Eu acho que o mercado de cerveja está onde está por um problema grande de vaidade, de ego, e as pessoas que são proprietárias e que fomentam esse mercado e que passam conhecimento têm muita parcela de culpa nisso, sabe? Não só donos de instituições cervejeiras, outras pessoas, porque se formou muita gente, se colocou muito profissional no mercado, sendo bom ou não, mas não se deu oportunidade para essas pessoas. Os concursos cervejeiros sempre foram fechados nos mesmos juízes. Se formou cliente, se formou consumidor, para ir na gôndola, saber escolher o que está bebendo e comprar, sabe? Mas não se formou profissional de atendimento, não se formou, nem se deu espaço para essas pessoas. De verdade, nunca se deu espaço. E você falando agora me faz pensar numa coisa que é, se formar muito cliente e formar com embasamento de conteúdo tão grande, tão enriquecedor assim, cria até uma barreira do cliente que está chegando para ser atendido, que é achar que sabe mais de quem está servindo ele. E aí desvaloriza o trabalho de quem está fazendo o serviço. E aí ferrou, né? Porque você tem cursos caros. Exatamente. Você tem cursos caros para as pessoas fazerem, ou seja, a galera do serviço tem dificuldade de acessar esses cursos. Sim. E sai formando uma penca de gente que acha que sabe mais do que o rei. Então, isso que você falou, Leandro, é muito importante, porque você tocou num ponto que é o cara que tá na linha de frente do serviço, assim como o Pedro esteve em algum momento no Aconchego Carioca e o gerente dele falou, aprende sobre cerveja que aí você vai se dar bem aqui. E aí ele aprendeu bebendo, inicialmente. Uhum. Muita gente que tá no serviço de um bar de cerveja artesanal não entende nada sobre aquilo porque ele não tem condição de acessar esse conteúdo, porque custa caro e etc. Mas ele entende de toda uma parte que o curso é deficitário, né? Ele entende do serviço, ele entende do manejo do dia a dia e etc. Ele precisava de outros conhecimentos. Aí chega esse cliente, esse sommelier robista, e eu me incluo total nessa categoria de sommelier robista. Inclusive tinha uma anotação embaixo dessa pergunta, se o curso é focado no robista, quem quer ser profissional de verdade fazendo esse curso precisa estudar muito mais. Só que ele já pagou uma bagatela pra estar ali, né? Sabe por que eu acho que o curso é mais focado no robista? E aí eu falo do curso que eu me formei e do curso que eu dou aula. O Science, para mim, tem uma diferença já bem grande pro Instituto, porque ele fala de café, ele coloca lá o Foster 3 horas na tua frente metralhando informação de café, ele fala de vinho comigo, ele fala de drink com a Fran. Isso eu já acho diferente, sacou? Porque, por exemplo, eu quando fui trabalhar como sommelier no grupo Trago Brasil, eu era sommelier focado em cerveja. Eu cheguei lá, a casa tinha drink, tinha café, tinha vinho. O cliente ia me chamar na mesa e ia falar, cara, o que você acha desse vinho? Eu ia falar pra ele, desculpa, eu só trabalho com cerveja. Toma essa cerveja. Entendeu? Então, assim, isso eu acho que é uma coisa diferente e um ponto positivo que eu boto no Science. Mas os dois não mostram o que é o mercado. Não mostram. E não mostram o que é o mercado em nenhum dos seus cursos. Como, por exemplo, na tecnologia cervejeira. Trabalhar em fábrica de cerveja, cara, é trabalhar em fábrica, sabe? Trabalhar em fábrica não é... São coisas diferentes. Total. Eu lembro até hoje que, no auge do mercado de cerveja, um amigo que é advogado falou pra mim, acho que tô pensando em abrir uma cervejaria, vou investir o dinheiro. Faço o quê? Eu falei, guarda. Não faz isso, mano. Sabe? Não é porque você gosta daquilo que você tem. Você pode ir devagar, entender. Cara, quantas cervejarias ciganas fecharam no Rio de Janeiro? Quantos bares fecharam no Rio de Janeiro? Sim. Entendeu? O mercado, ele explodiu muito rápido. Ele não tinha estrutura em ambos os aspectos. E por isso que eu falo que quem podia ter fomentado o mercado por ego, vaidade, rivalidade, não fomentou da forma correta, entendeu? Uhum. E aí o mercado chegou um momento que ele cresceu. Aí ele já vinha se retraindo antes da pandemia. Sim. A pandemia acabou de retrair o mercado, entendeu? O que é péssimo. E aí, eu pessoalmente falando, eu fui coordenada pelo Pedro no ICB, quando eu fiz o meu curso em 2018. Verdade. Fui coordenada pelo Pedro, pelo Pedro. Bateu aí? Bateu a cerveja? Bateu total.
E assim, uma das minhas críticas ao curso naquela época já era essa história do tipo assim, cara, eu, pessoalmente falando, não pluguei um barril. Minha turma tinha, sei lá, vou chutar, 50 pessoas, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Hoje, eu duvido que façam turma do curso sommelier com mais de 25. Duvido Deodó. Com certeza. Aí você pega 50 pessoas. Como é que você faz 50 pessoas plugarem um barril? Não sei como, mas tinha que ter. Ou então falar, ó, vai fazer um estágio não remunerado nos bares XYZ. Sei lá, Tikatsu. Não, eu super concordo com você. Super. Vai, tira chopp. Tira chopp. Faz limpeza de linha. Não faço ideia como é que faz isso. Monta e desmonta uma torneira. Lava copo, filha da puta. Ao ranço. Eu tô lavando! Porra. Eu acho que é isso, assim. Não, o mercado ele não ensinou, cara. O mercado criou uma galera, as instituições, né? Porque quem fomentou o mercado criou uma galera que pede uma cerveja no bar já procurando o defeito da cerveja, não o prazer que ela vai te dar. Ah, isso é verdade também. Caralho. Eu participei 2 vezes do Mundial de Sommelier de Cervejas. Primeira vez em 2015, que foi em São Paulo, e a segunda em 2019, antes do mundo acabar, que foi na Itália. A primeira vez, cara, eu tava num bar de cerveja que tinha na Tijuca, infelizmente já fechou, tomando cerveja, e aí o garçom é amigo meu e tal, veio lá de dentro com um copo e falou, toma aqui, adivinha aqui, que cerveja é essa? Pô, cara, eu só queria naquele momento o prazer de beber cerveja. Perfeito. Eu já vim estudando pra caramba e tal, não sei o quê. Então, eu na hora tentei adivinhar qual era a cerveja, errei, beleza, ok. Acho teste cego sempre muito difícil, mas veio com uma coisa assim, um ar de, sabe, de faz isso, que, sabe, de autoridade, de você tem que adivinhar, que você não tem que adivinhar nada, mano. Bebida alcoólica é o meu trabalho e é o meu prazer também. Acho que a gente criou pessoas que não queriam trabalhar com ela e também não queriam mais ter só prazer. Elas queriam mostrar conhecimento. As pessoas precisam de, sabe, de alimentar seu ego, de mostrar que é um melhor do que o outro, entendeu? Pensa no mercado de cerveja do Rio de Janeiro. Quantas brigas de, sabe, fulano, você quer? As pessoas querem isso, mano, entendeu? Dessa coisa de, e às vezes você só quer o prazer de beber cerveja. Total. Antes de pular para a próxima pergunta, só um último comentário. Quando eu acabei o curso sommelier, que sei lá, foram 4 meses intensos, só bebendo as cervejas que a gente tinha bebido lá, porque ia ter teste cego no final, e aquela maluquice sem fim, blá, 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 que eu cheguei, acabei a última prova, não sabia se tinha passado nessa caceta ou não. Eu fui num bar que eu adorava, já contei essa história 43 vezes aqui, mas o Pedro não ouviu ainda. Por favor. Eu fui num bar que eu adorava em Ipanema, que fechou por conta da pandemia também, o Play Growler. Falei, eu quero aquela, sei lá, quero aquela IPA ali. Aí ele botou a IPA pra mim. Me dá um pint, não foi nem um half pint, eu tava nervosa, eu tava puta. Eu não cheirei o copo, eu não olhei se o copo tava sujo, eu sabia que tava limpo, porque eles são foda, mas eu não olhei cor, eu não olhei formação de espuma, eu olhei caralho nenhum. Você deu uma golada. Eu dei aquela talagada como se eu tivesse andado 3 dias no deserto, sabe? Sim, é isso que eu tô te falando. Aí o amigo chegou pra mim e falou assim, porra, sommelier, nem cheirou. Falei, porra, na moral, passa mais tarde. Ou essa aqui é de graça? É pra avaliar? Essa é de graça? Minha primeira avaliação paga, porra. Então. Tomar no cu. Eu acho que é isso, sabe? Aí você via muita feira, sabe, ao ar livre, o caramba, e todo mundo com essa pegada. Eu tive ano passado, cara, em outubro do ano passado, eu tive a convite da Comissão dos Vinhos Verdes, de uma região portuguesa de vinho, lá pra conhecer a região e etc. Eu entrei na sala de prova deles, cara, a sala, sabe, preparada para aquilo. Ali é um ambiente para você pegar as coisas e, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Uma coisa é conversar com um amigo no bar, gostei, não gostei. Total. A gente tem uma galera que não bebe nada sem não cagar regra antes. Total. E assim, atualmente, cara, eu abro um tipo de vinho mais variado que você pode imaginar na sua vida. Eu abro desde, sei lá, um Pinot Noir da Patagônia que o cliente comprou no Zona Sul e apareceu lá no restaurante com ele na mão, entendeu? Que a rolha que eu cobro é 5 vezes mais caro do que o vinho que ele levou. Eu ia falar isso. Como eu abro o vinho de 1960, 70, 80, provo e sirvo as pessoas. Ali eu tô trabalhando. Total. Quando acaba o trabalho e eu quero beber um vinho, ali eu tô bebendo, eu tô me divertindo. Se eu não conseguir separar isso, um prazer que eu tenho, que é beber, vai virar só trabalho. Pô, e aí já era, né? Isso é total. Já era total. Barca já era. Porra, isso é louco. Bom,
Depois dessa pequena polêmica de você não sabe beber mais pra se divertir, seu filho da mãe, sua filha da mãe, beba pra se divertir, para de tentar achar defeito na cerveja dos outros, porque já tem gente fazendo isso profissionalmente, você não está ganhando nada por isso. Perfeito. Foi o que aprendemos hoje com o He-Man. Perfeito. Você não é pago pra isso, deixa de ser chato. Aquele monte de tapinha. Bom, Pedro, se você fosse procurado, hipoteticamente, para criar uma carta de bebidas para um bar, quais seriam os seus maiores desafios para estruturar esse trabalho e por onde começar? A gente já teve aqui sommeliers e sommelières que são não necessariamente especializados apenas nisso, mas que têm essa visão que a gente fica achando que o sommelier que faz isso só escreve a carta, né? Só tá no papel. A gente já entendeu aqui, depois de alguns papos com Carolina Oda, com Bia Murim, etc., que tem muito mais coisa por trás de quais cervejas indicar. Então diz pra gente aí, como é que você estruturaria um trabalho desse? Primeiro, eu acho que você precisa entender o que a casa quer, o público que ela quer atender, qual é o nicho dela. Depois que você entender o nicho que a casa vai querer atender, qual é o foco da casa, eu sempre penso primeiro em condição comercial. O quanto a gente pode investir, o quanto a gente pode sustentar de estoque, para poder definir quais cervejas... Falando só de cerveja, para definir quais cervejarias eu vou trabalhar. E aí eu vou procurar as cervejarias para entender condição comercial total, logística de entrega, quanto tempo após o pedido, se parcela em determinado valor ou não. E quando eu digo condição comercial é tudo. Acho que isso também influencia muito na montagem de uma carta. E aí a partir daí que eu vou pensar em estilos e etc. Inicialmente eu penso muito nisso. No nicho, logística da casa. Eu já trabalhei em restaurante, em shopping, que o estoque era no subsolo do shopping, no estacionamento, um quartinho. Então isso tudo é muito necessário de se entender. E aí que você vai, quando eu digo que é aí que você vai pensar nos estilos e no que você quer, por exemplo, falando da minha carreira mesmo, quando eu fui trabalhar no Troagô, eu tinha Weissbier, eu tinha Session IPA, eu tinha Lager, eu tinha Witch, eu tinha uma Imperial Stout que não vendia nunca, mas eu botei porque eu queria, porque eu gostava, sabe? Uma coisa clássica, assim. No Bruteco, você podia colocar o que fosse, que ia ter muito giro. Bruteco é uma casa que vende tudo, né, cara? No verão, dezembro, um doido quer Imperial Stout. Fala-se de mim, não. Enquanto do lado quer Berliner Weiss e por aí vai, entendeu? Tá tudo bem, não fala assim de mim, não. Não, é só porque o Bruteco tinha esse público muito grande. Aí se eu pegar, por exemplo, onde eu trabalho agora, no OTEC, cara, a parte de cerveja do OTEC agora, você tem Trilha Pils, Trilha Czech, você tem Narcose Helles. Depois você só tem Cantillon. Olha só! Truz, entendeu? Agora a Lud vai lá. É um público diferente, você procura um alvo diferente. Então por isso que eu acho que para montar uma boa carta, inicialmente você tem que definir qual é o nicho que a casa vai atender. O quanto ela pode gastar para abrir a casa. Por exemplo, abrir o Bruteco da Tijuca. Eu sentei com o Rafael e falei, Rafa, são 30 torneiras. Quanto a gente pode gastar aqui? Entendeu? Porque não adianta nada eu botar tudo que, sei lá, eu acho que é legal, sabe? A casa, não gerar, não pagar. É importante pensar nisso. Total. E o principal, que eu sempre levo pra mim, eu não posso nunca montar uma carta só com o que eu gosto. Pelo amor. Tenho que tentar deixar o meu gosto de lado, entendeu? Pra poder atingir as pessoas melhor, sabe? É igual o cervejeiro que produz a cerveja que gosta. Mas é uma carta, não é a sua cervejaria, né? Não é a sua cervejeira, não é a sua geladeira, né? É uma carta. Então, é uma carta de cerveja, não é a sua geladeira. Carta de cerveja é pra todo mundo. Não, mas é isso. Você faz uma carta para um restaurante, você vai atender pessoas variadas. Se você vai abrir uma cervejaria, você pode produzir só estilo que você gosta. Tomara que sejam estilos que o mercado gosta, né? Que senão você vai fechar. É isso que eu tô falando. Porque aí a escolha é tua. É isso que eu tô falando. Na geladeira da tua casa, você bota o que você quiser. Exato. E eu acho que muita gente do mercado cometeu esse erro de produzir o que gosta. Já ouvimos isso aqui, meus amigos. Várias vezes. Já teve gente que falou pra gente aqui, eu produzo o estilo que eu gosto. Falei, que parabéns, campeão, campeã. Ainda bem que você gosta de American Light Lager. O mercado de cerveja é engraçado, porque você tem muita gente que tá aberta até hoje, que você fala, cara, é impossível, como esse cara tá funcionando? Você fala de ter um mecenas, tem alguém, né, mano? Tem a herança da avó, tem alguma coisa rodando ali, né? E tem muita gente que era muito boa, né, mano? E que fechou assim de uma hora pra outra que faz falta, né? Porque é o pacote completo, né? Não é só ser muito bom em fazer cerveja, não é só ser muito bom em saber,
o que o mercado quer. Eu acho que o grande desafio do mercado cervejeiro é perceber que depende de um pacote completo além da bolha. Então ele precisa vender ele precisa vender o produto dele de uma maneira muito clara, muito boa e que gere interesse por um preço acessível. É fora, falando assim parece que é fácil, mas cara, eu não sei por onde começar, por isso que eu não tenho uma cervejaria, além de não ter o dinheiro para investir em nenhum. Mas só por isso. Cara, claro, dentro da minha bolha, né? Acho que a cervejaria que melhor entendeu isso e fez isso da melhor forma no Rio de Janeiro foi a Ocos Pocos. Sim, sim. Sim. Acho que ninguém entendeu isso melhor e ninguém se estruturou melhor para uma possível chegada de um grande conglomerado como a Ocos Pocos fez. Até porque uma empresa grande, ela chega em você para investir qualquer grana e ela pede para ver suas contas. Exato. Sim. Se você estiver fudido, ela não bota grana na tua mão. Você não precisa nem estar fudido, você pode estar lucrando loucamente, mas se as suas contas não forem claras, ele não põe o dinheiro na sua mão. Exato. Eu acho que é isso, entendeu? Assim, se não for assim, a gente fala da mesma língua, não vou botar o dinheiro. E a Ocos Pocos, eu acho que ela ainda tem um trabalho que todo mundial, eu e a Lud, a gente fala a mesma coisa. Aí, ó, mundial lotado. Quais são os stands mais cheios? Pode ter certeza, a Ocos Pocos está no top 3. Ele criou uma marca de amor. Eles criaram uma marca de amor. Que o carioca se amarra, que o carioca vai atrás. Eles fizeram esse trabalho muito bem feito. Eu acho que, além disso, a Ocos Pocos tem uma coisa que algumas cervejarias não dão tanta atenção, que é uma coisa de identidade de marca. Com certeza. Eu não tô falando de marca Ocos Pocos roxinha, não. Eu tô falando do tipo aqueles rótulos com aquela cara psicodélica. Sim. Essa fidelidade no storytelling que eles inventaram. Cara, vai ter uns que flopam, óbvio, e não é por isso que o cara abandona. Se eu esqueci o nome dele, peço desculpa, porque ele merece todos os créditos do mundo. É o Pedro? Não, o que faz as artes da Ocos. Eu esqueci o nome dele agora, mano. André alguma coisa. André Midani? Acho que sim. Se esse cara faz uma arte aqui no muro da frente da minha casa amanhã, quando eu olhar, eu vou lembrar do Ocos Pocos. Total. Pode não ser voltada pra cervejaria, eu vou lembrar. Entendeu? Acho que isso que você falou é real mesmo. Eles trabalharam a marca de uma forma muito, sabe? Trabalharam. E eles criaram vários pontos e níveis de contato. Então tem a galera mega geek que reconhece todos os easter eggs dele. Sim. Tem o consumidor só do líquido que não tá nem aí pros easter eggs, mas curte. Sim. Sabe? Porra, eles têm um trabalho que é o pacote completo. Eles têm um líquido bom, um produto bom, um marketing bom. E uma administração muito boa. Concordo. Porque se não tivesse, a GV não tinha entrado no jogo. Não, com certeza. Né? GV? Não é GV? A Venturi da Ambev ou eu confundi com outra Venturi? Bom, é a Ambev que entrou. A Venturi da Ambev não teria entrado no jogo se eles não tivessem uma administração limpa. Sólida, com certeza. Com certeza. Do tipo, 2 é igual a 2, não é 2 igual a 2,5 mais ou menos, sabe? Não pode, cara. Uma coisa que eu queria acrescentar nessa questão da construção da carta, que a gente teve um papo com a Oda, que foi muito legal, em janeiro do ano passado, estamos falhando miseravelmente sem trazer essa mulher novamente, que ela falou, cara, uma das coisas que a gente tem que perguntar na primeira pergunta é qual o espaço de estoque. Você falou um pouco disso quando você falou que o estoque da loja do shopping era no subsolo. Qual lugar de armazenamento você tem? Vai ser climatizado, não vai ser? Como é que não é? É isso. Porque não adianta eu ter uma carta de cerveja com uma porrada de rótulos se eu não tenho espaço pra guardar, se eu não tenho quantidade pra oferecer, se a entrega do cara não é rápida o suficiente pra eu não ter que ficar atualizando meu cardápio toda hora. É isso, é logística. Cara, eu não ia pensar nisso nunca, assim, sendo sincera. É por isso, gente, que não dá pra você abrir um negócio, nenhum que seja, só baseado no seu sonho. Seu sonho mora no seu sovaco. Todo o resto mora na consultoria. Pra você ter uma ideia, por exemplo, falando do OTEC, a gente tem 8 adegas, relativamente não tão grandes, mas a gente tem 8 adegas. A gente tem mais uma adega no escritório e fora do restaurante, literalmente do outro lado da rua, caralho, no prédio do outro lado da rua, a gente tem um apartamento alugado e tem uma cave lá. Caralho. Então tem algum vinho que porque eu preciso guardar vinho, cara. E vinho, diferente de cerveja, não tem validade, né? Vinho, às vezes eu compro 50 garrafas hoje, mas eu só quero utilizar essas garrafas em dezembro. Sacou? Mas se eu não comprar, vai acabar na importadora e outra pessoa vai comprar. Total. Entendeu? É um lance de oportunidade, né? Você tem um estoque que vale mais caro e que dura muito mais tempo e você precisa ter um lugar decente pra guardar. E você tem que entender também a questão do giro, que também não adianta comprar
uma fortuna de vinho e não vender, entendeu? A gente tem que fazer um trabalho muito bom com determinados vinhos para que outros vinhos fiquem mais tempo parados na adega ou na cave, entendeu? Aí uma pergunta que não tem nada a ver com esse papo, mas é uma pergunta OTEC enquanto consumidora wannabe. Se eu fosse lá para fazer a degustação de 148 pratos lá do chefe do OTEC, eu podia escolher cerveja ao invés de vinho? Ou existe algum dos caminhos lá que tem a opção de harmonizar com as cervejas ou nada a ver? Não, na verdade é o seguinte. O menu é composto com 8 pratos. A gente tem uma carta de vinhos. Essa carta de vinhos inclui cerveja, inclui saquê e destilados em geral. E a gente tem também o que a gente chama de pairing, né? Que são as harmonizações. Tem 2 tipos de harmonização, a light e a premium, né? Com as harmonizações, cada prato que você receber, você vai receber uma taça. Nessas harmonizações, a gente inclui cerveja em alguns pratos. Por exemplo, barriga de porco glaciada com a Cantillon Creek ou com a Truifontaine também, Creek, etc. Mas você não tem como fazer a harmonização inteira com cerveja. Entendi. Até porque o nosso leque de cerveja é pequeno. A gente tem basicamente Pilsner, a gente tem cerveja de fermentação espontânea, que pode ser Lambic, Geuze e etc. E a gente tem, cara, quadruple belga barricada, entendeu? É basicamente isso que a gente tem. Que delícia. Ou Imperial Stout barricada, é só isso. É uma coisa muito pequenininha, então é difícil de harmonizar. Até porque o menu do restaurante, ele é muito focado em peixes e frutos do mar, sacou? Normalmente você só tem um prato de proteína, que pode ser suína, bovina, sabe? Pode ser cordeiro, o resto é tudo peixes e frutos do mar. Ostra, lula, entendi, cavaquinha, entendeu? Tem muita gente que acha estranho, porque quando você vai fazer a harmonização, o menu é praticamente inteiro de vinho branco, entendeu? No finalzinho, só que você recebe o vinho tinto. Entendi. Tem muita gente que dá uma reclamada. E mesmo assim, quando a gente coloca cerveja na harmonização, eu sempre pergunto pro cliente se ele prefere trocar por vinho tinto. Porque tem cliente que prefere trocar por vinho tinto. Então eu pergunto, sacou? Agora, até porque o foco da casa é muito mais vinho do que cerveja. Claro. Agora, como eu falei antes, assim, atende gente do mundo inteiro. Então, outro dia eu atendi um belga de Ghent. Eu falei pra ele que eu já fui a Ghent. O cara ficou doido, mano. Entendeu? A gente atende gente do mundo inteiro mesmo. Americano, em geral, ama Lambic, Geuze, ama, é apaixonado. Outro dia a gente atendeu uns americanos, o cara viu que tinha as garrafas no cardápio. Aí ele falou, você tem garrafa disso? Tenho. Então eu quero beber uma garrafa antes de começar a beber vinho. Aí eles mataram a garrafa de Cantillon, entendeu? E depois eles foram fazer a harmonização. Porque o americano é apaixonado mesmo, assim, de cerveja de fermentação espontânea. Os caras adoram. É um mercado grande. Então é difícil de fazer a harmonização só com cerveja, sabe? Entendi. Perfeito. Eu quero pegar essa história que você acabou de contar e puxar para nossa última pergunta, infelizmente. Mas é a última pergunta para quem não for mecenas, porque quem for mecenas vai continuar esse papo aqui com a gente, tá? Então fica a dica, vira mecenas, por favor. Porra. Vira mecenas, gente. Porra. Cara, você falou de um nível de serviço que tem que ter treinamento. E aí, nos lugares nos quais você trabalhou, como é que funciona esse lance do treinamento de brigada? E qual é a importância desse treinamento para o negócio dar certo? Porque a gente falou de vários casos que não deu certo, casos que deram certo. Cara, eu acho que o treinamento é fundamental, é muito importante. Não só o treinamento em relação à bebida, comida, bebida, sabe? Mas o treinamento em relação a como se portar, a como falar com o cliente. Treinamento a como reagir sob estresse, entendeu? Eu acho que é mais importante o treinamento de como se portar do que como a bebida. Se você for gentil, educado, solícito, estiver bem treinado para saber receber aquele cliente, ou para reagir a uma situação forte de estresse, as coisas vão caminhar muito bem no seu restaurante. O treinamento da comida é mais importante do que da bebida. O da bebida pode vir um pouquinho depois, eu acho. As pessoas inicialmente vão no lugar pela comida, na maioria das vezes. A comida é boa, o atendimento é bom, as coisas aconteceram, entendeu? Quando você trabalha diretamente com o público, você recebe as pessoas com energias e temperamentos variados. E eu tenho uma coisa muito minha que é o seguinte, quanto mais mal educado o cliente é, mais gentil eu sou com ele. Não, eu sou escrotamente educado o tempo inteiro no restaurante. O tempo inteiro, com a equipe, com todo mundo. Eu posso estar putaço, mas eu sou extremamente educado. Entendeu?
Porque senão eu vou deixar o meu aborrecimento passar por cima da minha razão, sabe? Isso não pode acontecer. E eu já tive vários casos, de cliente me xingar, já tive vários casos. Eu sou extremamente educado. Agora, as pessoas têm que estar prontas para isso. Por isso que eu acho que é mais importante o treinamento de como se portar. Inicialmente, você vai abrir uma casa, a equipe tem que saber como se portar no salão. Telefone, cara, smartphone é o inferno da minha vida, da sua, da deles, da do meu filho, entendeu? As pessoas precisam saber que elas estão trabalhando, entendeu? E aí, a partir daí, a gente vai treinar bebida e comida com a dedicação também que você tem que ter, sabe? Mas eu acho que primeiro é importante que as pessoas saibam se portar no lugar. Como falar com a pessoa, como se dirigir à pessoa, entendeu? É óbvio que a forma que eu falo com o cliente no OTEC não é a mesma que eu falava no Brutem. Não é a mesma que eu tô falando com vocês aqui agora. Entendeu? Isso é igual ocasião de consumo, pô. Exatamente. Onde é que você bebe uma cerveja? Exatamente. Qual a cerveja que eu bebo num churrasco, qual a cerveja que eu bebo no OTEC? E eu acho que você junta isso com o treinamento da comida e da bebida. Entendeu? E uma coisa que é muito importante, eu acho, a liderança das casas, ela tem que ser um pouco mais humana, sacou? A gente não pode querer que o funcionário na frente do cliente seja o cara mais gentil do mundo, se por trás do pano eu tô esculachando ele todo dia. Ele tá sendo descascado. Exatamente, entendeu? Então não adianta, vou mandar fulano embora, ele é mal educado, ele maltratou o cliente. O que você já fez com ele? O que esse cara come na hora do jantar? Como é que é a comida de funcionário? Total. Alguém comentou isso. Eu já trabalhei em um lugar que eu fiquei um mês comendo carré todo dia, brother. Pô, eu gosto de carré, mano. Agora, todo dia... Você já não gosta tanto. Já passou essa tua fase carré. Trabalhava escala de 6x1, só folgava um dia na semana, entendeu? Então, isso é importante. Eu acho que o que você quer pro seu cliente, você tem que ofertar uma parte para sua equipe. Para que ele possa fazer com o cliente o que você quer. Um dos déficits que eu mais percebo quando eu vou em qualquer tipo de bar ou restaurante, cujo o atendimento, você sente alguma falha na hora, quando você pergunta, o que tem nesse prato? E o garçom, a garçonete não sabe te responder, pra mim, a culpa não é do cara. A culpa é que esse cara não comeu a comida que ele vai servir, pô. Um dos maiores problemas que eu já vi é quando a pessoa, o garçom, a garçonete, não sabe dizer o que tem naquele prato, como é que ele é, se tem pimenta, se não tem, se tem pimentão, se tem... Isso é a parte do treinamento, total. Exato. A sensação que eu tenho é que muita gente não é treinado comendo a comida que deveria comer. E aí não é culpa do garçom. Me dá minha comida, dá a comida aí pra provar. Porque acho que tem muito a ver com a decisão da casa, de como é que conduz esse papo, né? Não. Isso, com certeza. É muito importante que você saiba. Quando eu trabalhei no Grupo Troagô, Brasil, tinha um maître francês chamado Yannick. O cara foi daquele exército lá, maluco francês lá, esqueci o nome agora. Legião Estrangeira. Legião Estrangeira. Cara, ele era, meu irmão... Eu olhava para aquele cara e falava assim, se eu trabalhar 20% que esse cara trabalha, eu vou ser o melhor funcionário de restaurante do Brasil. O cara era uma máquina, mano. Uma máquina. E todo dia antes de abrir o serviço, ele chamava todos os garçons e falava assim, qual o prato do chefe hoje do dia? E você tinha que falar o prato todinho para ele, cara. E aí ele pegava um ou outro e falava assim, qual é o molho? E você tinha que falar o molho, entendeu? Sacou? E num lugar que isso acontece, o garçom não vai falar, não sei. Entendeu? Não vai falar, a não ser que ele esteja desmotivado. Uma coisa que acontece muito em bar e restaurante é que as pessoas estão desmotivadas. O salário é baixo, o ambiente de trabalho, na maioria das vezes, não é positivo, entendeu? É por isso que o treinamento, é por isso que tratar bem o seu funcionário, abrir o leque, abrir o espectro de coisa que tem num restaurante é absurdo, cara. Absurdo, de aroma, de sabor, de gente entrando pela porta, entendeu? Eu conheço o garçom que casou com uma menina rica e foi morar fora do Brasil. E conheço gente como eu que se tornou sommelier, o outro barista, o outro bartender. O outro resolveu que não era pra ele e foi trabalhar em outro lugar, entendeu? Tem um moleque que trabalhava comigo no Grupo Troagô que foi ser motorista de um cliente nosso. Pô, eu gosto tanto de você me trata tão bem, então assim, sei lá. Eu vejo todo dia quando abre a porta de um restaurante, abre uma oportunidade nova pra alguém, entendeu? Eu penso muito nisso comigo, sabe? Foi nessa que abriu uma oportunidade pra mim, no momento que era difícil pra mim. Muita gente, às vezes, pode estar indo pro restaurante só porque precisa ganhar dinheiro e ali é um lugar que dá grana. Ok. Essas pessoas também precisam ser bem tratadas. Isso faz parte do mercado. Eu acho que uma coisa muito ruim no nosso mercado é isso. Você, às vezes, dá treinamento pra uma pessoa, depois acha que ela tá pronta. Não tá, cara. O treinamento tem que ser contínuo, mensal. Ela tem que ser bem tratada, ela tem que gostar do que ela faz, sabe? É isso, eu acho que a questão é essa.
E isso vem tudo de treinamento. Perfeito. Eu tive um cozinheiro que trabalhou comigo, cara, que ele não sabia ler nem escrever. E o que eu vou falar aqui é até crime, mano, mas era eu que preenchia a folha de ponto dele, porque ele não sabia escrever. Pra ele assinar o nome dele, ele demorava 20 minutos. Então, todo dia, quando eu preenchia a minha folha de ponto, eu preenchia a dele junto, sacou? Caralho. Cara, e aquele maluco, eu fiz de tudo, cara, pra ele, a minha mãe é professora, pra ele aprender a ler, mano, de tudo. Pô, ele brigou muito comigo, me esculachava, me xingava e tal. Até hoje ele não deve saber ler, mano. Ele ficava putaço com isso. Eu falava pra ele, qual é, Vandinho? Ele tinha uma memória infernal, mano. Você botava 10 comandas na cozinha e cantava as 10, ele gravava as 10 e cozinhava tudo, entendeu? Eu busquei abrir uma porta pra ele, eu acho que a vida é isso, entendeu? E o restaurante é isso. A porta, quando abre, entra o cliente, mas entra também a sua oportunidade, a sua sorte. Legal. Se você tá maltratado pela vida, pelo teu patrão, você vai tratar mal aquela pessoa, então você pode fechar uma porta pra você e com certeza fechou pra ele. Com certeza. Mas olha só, você estava falando do treinamento contínuo, e aí eu queria puxar aqui até uma coisa que, cara, Lud, me ajuda que minha memória anda vacilando pra caralho. Eu não sei se foi um programa gravado por nós ou se foi algum outro conteúdo que a gente fica assistindo igual louco. Alguém comentou que existe ainda restaurante de pessoas que servem e não sabem o sabor do que está servindo. E o Léo fez uma pergunta aqui para você, Pedro, que é se você, por exemplo, antes de servir, você experimenta o vinho ou a cerveja. E aí eu acho que isso tudo se conecta, que é um treinamento contínuo. Você não pode falar pro cara servir uma coisa se ele só bebe, só come carré, caralho. Cara, eu provo tudo que eu abro no restaurante. Tudo. Isso é um outro diferencial que o Otec tem. O nome do gerente lá, que também é sommelier, né? A gente trabalha em conjunto e que faz esse trabalho lá há 5 anos, se chama Leonardo, tá? O Léo, cara, no meu primeiro dia no Otec, ele falou pra mim assim, ele falou, cara, tudo que tem aqui você pode provar. Entendeu? Então a gente prova tudo, brother. Tudo. Se o cliente me pedir uma garrafa de R$700, eu vou provar. Se o cliente me pedir uma garrafa de 45 mil, eu vou provar. Entendeu? Ai, papai, tem uma garrafa de 45 mil. Eu só quis pontuar extremo, sabe? Não, tudo bem. Ai. 45 é exagero, 40 todo dia sai. Não, quase nunca sai, na verdade. E é até pior que saia, porque é o vinho que eu ganho menos dinheiro, né? Porque ele me custa muito, entendeu? É um vinho que eu tenho a menor margem. Ele me custa muito, ele tem um custo muito caro. Muitos desses vinhos não vendem, são vinhos de leilão. Você não bate na porta do cara e eu quero comprar esse vinho, mano, entendeu? Não é assim que funciona. Mas tudo eu posso provar. O que o cliente traz, eu provo, cara. O cliente trouxe uma garrafa, abre pra mim, eu abro no aparador e provo na hora, entendeu? Tá. E já teve caso de eu falar pro cliente, eu acho que não tá muito bom. E aí o cliente provou, olhou pra mim e falou, não tá. É até engraçado que ele olhou pra mim e falou, não tá. Mas quem vai me acompanhar no jantar não conhece. Pode servir assim mesmo. Juro pra você. Muito bom. Perfeito. Eu falei pra ele, eu acho que o vinho, entendeu? Já tava falando de forma simples, estava um pouco morto já. E aí ele provou, você tem razão, mas vai ser assim mesmo. Eu falei, beleza. É o cliente que manda, mano. Muito bom. É isso aí. Isso é pra você não ficar achando que você compra vinho caro pra dedéu, que vai estar sempre bom. Você não sabe que... Ai, meu Deus. A probabilidade do vinho caro estar ruim é até maior, se ele foi mal armazenado, entendeu? Se for um vinho para giro mais rápido, a probabilidade dele estar ruim é muito pouca. Mas é isso, eu acho. Assim. Eu provo tudo. Tudo. E pergunto tudo também. Outro dia mesmo eu perguntei pro sous-chefe, uma pergunta simples. Podia ter olhado no Google, mas eu gosto de perguntar para quem trabalha com isso também. Eu falei, existe ouriço de água doce? Eita porra. Porque a gente trabalha lá com ouriço do mar, entendeu? Pro cliente comer. Aí eu perguntei, existe ouriço de água doce? Ele ficou me zoando. Existe o Sonic, pô. Aí a gente ficou zoando. Mas eu não sei, né, brother? Eu não sou biólogo, eu sou sommelier, mano. Porra, responde direito pra mim. Eu te perguntei na moral, não mete Não, até porque o cliente faz umas perguntas malucas, né, mano? Com certeza. Porra, eu tenho muita história de cliente, cara. Se eu começar a falar história de cliente, um dia eu vou escrever um livro. Mas tu vai falar, já, pros mecenas tu vai falar. Calma. Tu vai falar. É isso aí, então, gente. Depois dessa última pergunta aqui do Léo para fechar a tampa, Leandro, você tem algo mais, meu querido, a perguntar ao Pedro? Eu tenho, mas eu vou guardar pros mecenas. Então tá. Guarde pra você. Queria agradecer demais ao Pedro, que valeu toda a remarcação, papo, não sei o quê, porque trouxe pra gente uma visão muito rica
e muito realista, porque eu acho bacana falar de filosofia aqui no Surra, de como seria bom, o que a gente poderia fazer, nananã, mas pegar e ver como é que lava a roupa no tanque esfregando, no gominho, é tão importante quanto. Não, é importante pra caralho, entendeu? Não, com certeza. Você tem um filho aí que você falou, que é o Cícero. Já cansei de ver o Cícero com você no Instagram. Pô, se você não entregar um pouquinho de realidade pro Cícero, cara, daqui a pouco ele não tá preparado pra vida. Exatamente. E eu acho que esse é um dos problemas do mercado cervejeiro. Estavam entregando pra eles que ia ser mil maravilhas, que ia ganhar dinheiro pra caramba, que ia ser assim assado, aí a realidade bateu na porta. Caralho, que paralelo maravilhoso. A água bateu na bunda, meus amigos. Mandou muito bem. É exatamente isso. E tanto muita gente que abandonou sua profissão de origem voltou, né, cara? Eu conheço alguns. Você precisa voltar a ganhar dinheiro, né, cara? É difícil. É difícil. Entendeu? É difícil. É foda, não é fácil. Bom, então a gente fica aqui com agradecimento ao Pedro. Foi um prazer tremendo. Você é um cara com uma experiência para compartilhar absurda. Te agradeço demais por ter estado conosco. Eu que agradeço, gente. Que isso, pô. Obrigadão aí. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Cara, muito obrigado. Adorei a troca e eu tô feliz por ela não acabar agora. Mas encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Fábio Bossada, Diego Simão, João de Deus, Diego dos Santos e Érica Thaís. E aí, meus amigos, a única coisa que eu posso dizer pra vocês depois de toda a tamancada que a gente deu aqui é... Até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.